Salve, salve, galerinha do Futebol na Veia. Tudo certo com vocês? Eu sou o Leonardo e hoje estou aqui mais uma vez com o Renan e com o Bruno, né, para a gente gravar aquele debatezinho que a gente faz aí durante a semana duas vezes. Né? Vamos falar de alguns temas, né? A seleção brasileira acaba que está em peso hoje nas nossas pautas por conta que teve a data, tá tendo a data FIFA. O Brasil joga hoje contra o Uruguai, 8 horas da noite. Né? O Brasil que está 100% na eliminatória, mas algumas coisas não estão agradando todo mundo. O Tite também não está agradando todo mundo. Então a gente vai falar sobre isso, falar sobre a nossa seleção. Né? E primeiramente queria agradecer, né, o Renan e o Bruno por terem aceitado o convite de participar de novo, a disponibilidade e tudo mais. E já vamos começar falando do Brasil sem Neymar, né? Jogou sexta-feira e foi um jogo bem sem graça por parte da seleção brasileira contra a Venezuela, um time que a gente imaginava que o Brasil jogaria com uma certa facilidade por ser mais time. E vocês acreditam que o Brasil sem o Neymar é sem graça, sem criatividade? E queria também saber se vocês acham que o Brasil, com o time que tem, né, tá sem Coutinho também, perdeu o Pedro, perdeu outros jogadores por conta do Covid. Vocês acham que o Brasil tem condições de ganhar do Uruguai hoje lá em Montevidéu? Começando aí pelo Renan. Bom, primeiramente, mandar um salve aqui pro Bruninho, pro Léo, pro pessoal que tá assistindo a gente. Não vou nem agradecer pelo convite, que eu tô sempre aqui, né? Então, a gente já se sente em casa, é tipo aquele amigo que tá sempre na casa do outro e já sabe onde fica as coisas na geladeira. Então, olha, sexta-feira deu sono, Léo. Me deu sono. A sorte que eu tava com a minha família assistindo o jogo, então eu tinha o que fazer, porque se eu tivesse sentado no sofá só assistindo o jogo, eu teria dormido. Assim, é claro que a Venezuela é uma seleção, e eu já comento muito isso aqui com os meus amigos, o Bruninho, inclusive, é uma dessas pessoas, que eu acho que a Venezuela é uma das seleções sul-americanas que mais evoluíram nos últimos anos. Mas mesmo assim, assim, não deixar o Brasil ganhar de 2, 3 gols é estranho, é uma atuação fraca da seleção mesmo, não empolga. Tem o fator de não ter o Neymar? Tem, tá, tem, é claro, é o principal jogador, é tipo Portugal sem Cristiano Ronaldo, Messi sem, a Argentina sem o Messi. Não é a mesma coisa, o nível vai cair, obviamente. Os caras que entram são bons, mas não são o Neymar, né? Mas mesmo assim, nada justifica, assim, aquela apatia. Parece que o ânimo do torcedor assistindo o jogo foi refletido dentro dos jogadores ali dentro do campo, sem ânimo nenhum. Parecia que tava ali, sabe, jogando uma pelada de domingo, sem empolgação nenhuma, sem como se não estivesse valendo nada. E parecia que em alguns momentos também pensavam que assim, iam ganhar o jogo a qualquer momento também. E não é bem assim, sabe que principalmente esses países que têm menos expressão no futebol, quando jogam contra a seleção brasileira, dá a vida, porque sabe que se arrancar um pontinho já é muito importante no final. E tem os desfalques, teve tudo isso daí, e hoje contra o Uruguai, eu não acho que vai perder. Até porque o Uruguai perdeu seu principal jogador, né? Que é o Suárez também. Tem o Cavani? Tem o Cavani. É complicado, você perde um, mas você tem o outro. Só que é uma seleção que, assim, é inferior que a seleção brasileira no papel. Por mais que a seleção brasileira tenha todos esses desfalques que você já comentou e que eu já citei aqui. Mas ainda assim, o Brasil é mais time que o Uruguai. Mas pela situação, pelo que apresentou contra a Venezuela, é difícil a gente ficar animado e pensar que o Brasil vai ganhar do Uruguai. Eu acredito que vai sair um empate ali. Porque os dois times, o Uruguai tem o Cavani na frente, o Brasil tem um ataque bom, um trio de ataque, por mais que não tenha o Neymar, é um trio de ataque decente, um trio de ataque que nível europeu, né? Então, eu acho que assim, dá para arrancar um empate lá e vencer. Dá, mas vai precisar fazer muito mais do que fez contra a Venezuela. Muito mais mesmo. Bom, queria cumprimentar o Léo, o Renan. Que nem o Renan disse mesmo, a gente nem precisa mais agradecer, porque a gente já se sente em casa aqui toda terça e sexta. E, bom, diferente do Renan, eu tava vendo o jogo sexta-feira sozinho. Meu amigo, tava dando sono. Tinha algumas horas que eu dava uma cochilada ali, porque tava difícil de assistir, viu? É, o Brasil sem o Neymar, a gente vê que não é mais igual aquela época que tinha Neymar dependência, né? O Brasil não depende mais tanto do Neymar. Só que, cara, falta um jogador assim no time titular que vá pra cima, que vai o homem a homem, que tenta o drible, que tenta a jogada individual. E quando o Neymar tá fora, o Tite não tá utilizando disso, né? Porque a gente vê que tem o Cebolinha e com o Cebolinha no banco, ele prefere iniciar a partida com três atacantes assim, que não tem a característica da jogada individual, né? Se a gente for ver. O único do ataque agora que a gente tem, se a gente for ver, é o Cebolinha.
E sem o Neymar, falta isso na seleção brasileira. Falta a jogada individual, falta o drible. E foi o que a gente viu contra a Venezuela, porque antes do Cebolinha entrar, no primeiro tempo, a seleção não conseguia infiltrar na defesa da Venezuela, não conseguia criar oportunidades claras. E quando o Cebolinha entrou já no segundo tempo, ele conseguiu criar esse ritmo forte de ataque, conseguiu criar as jogadas individuais, conseguiu ir para cima. Então acho que sem o Neymar falta muito isso para a seleção brasileira. E realmente a partida contra a Venezuela deu muito sono, foi uma partida muito ruim da seleção. E agora com a seleção do Uruguai hoje, eu acredito que a seleção possa vencer, porque o Uruguai perdeu o Suárez, mas tem o Cavani, como o Renan disse, e perdeu um grande lateral esquerdo também, que é o Vinha, né, que tá com a Covid-19. Então é outro jogador importante para a seleção do Uruguai. E eu estava pesquisando, o Brasil não perde para o Uruguai desde 2001, nas eliminatórias da Copa de 2001, da Copa de 2002, desculpa. Que até então agora são 10 jogos, com 5 empates e 5 vitórias do Brasil. Então, eu acho que esse retrospecto aí também pode pesar, mas eu acredito que o primeiro tempo, com esse trio de ataque que o Tite vai colocar em campo, que é Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison, eu acho que mais uma vez vai ser um primeiro tempo ruim, e na segunda etapa, com toda certeza, ele vai pôr o Cebolinha e a seleção vai melhorar na criação de ataque, no 1 contra 1. Então, eu acredito sim que a seleção possa ganhar do Uruguai lá, mesmo com os desfalques, mas vai ser um jogo bem, eu acho, bem complicado de ver assim no primeiro tempo também. Ainda mais pelos desfalques que as duas equipes têm. O Brasil vai ter um jogo difícil. Eu acredito que. Eu acho que o Brasil não perde, mas não tenho certeza se ganha também. Então acho que um empate pode ser. E também um empate em Montevideo é um bom resultado. O Uruguai é uma equipe forte, é uma equipe que sempre dá trabalho, tem um jogo muito chato. Né? Nas eliminatórias passadas, o Brasil ganhou de 4-1 lá, mas eu acredito que aquela época era um momento do ápice do trabalho do Tite na seleção. Até o Paulinho, que foi um jogador muito criticado depois, estava jogando super bem. Neymar bem, até que o Paulinho fez 3 gols, né? Na última vez que o Uruguai e o Brasil enfrentaram em Montevideo. Mas vai ser um jogo difícil, ainda mais com os desfalques. O Neymar não vai estar, o Pedro não está, o lateral esquerdo do Brasil, Alex Telles, também foi cortado. O Brasil sofreu alguns cortes, mas segue com uma grande equipe. E, assim, a ausência do Neymar já pesou mais, porque o Brasil sem o Neymar antes não ganhava de ninguém. Hoje, pode até ganhar, mas você vê que é um time que perde muita criatividade. E eu acho que isso vai mudar as peças também, porque o Tite substituiu o Neymar pelo Richarlison, né, e substituiu, também colocou o Jesus no outro lado, no lado direito. Então tá com o Richarlison, Jesus e Firmino. São 3 jogadores que não tem muita característica do Neymar, então mudou bastante. Cobrou mais do Renan Lodge, acaba cobrando mais do meio campo da seleção, que também estava sem o Felipe Coutinho, né, que, querendo ou não, mesmo não estando nessa melhor fase, é um bom jogador. Então, tem tudo isso também, mas o Tite, se ele tem em mente que ele quer ganhar do Uruguai, ele tem que mudar o time e a postura do time. Porque se jogar o que jogou contra a Venezuela, vai ser muito pouco. E talvez até o empate seja difícil de conquistar. Né? Mas o Brasil, ele não pode mudar drasticamente também. Né? A gente viu o Brasil contra o Peru e contra a Bolívia, eu sei que são equipes fracas, mas o Peru, para mim, é um time mais difícil que a Venezuela de enfrentar hoje, ainda mais que foi no campo deles. E o Brasil fez bastante gols. Né? O Brasil fez 9 gols em 2 jogos na data passada. E contra a Venezuela fez 1 gol só. E assim, a questão não é só fazer pouco gol, e sim criar pouco. Foram poucas chances criadas. Então, por isso que a gente ficou morrendo de sono no jogo. É um jogo super chato. E a gente falou de substituições e tudo. Muitas pessoas falaram que o Brasil já jogou sem o Neymar, né? Já foi na Copa América e foi bem. Né? Jogou bem na Argentina, foi campeão, ganhou, não perdeu nenhum jogo, né? Faltou com o Paraguai, mas seguiu invicto. Mas conseguiu ir bem, não sentiu a ausência do Neymar. Vocês acreditam que o Tite já está num momento que, sei lá, não está dando mais para ele, que ele não está conseguindo mais extrair o melhor de cada jogador da seleção brasileira? Léo, eu acho que não. Quando o Tite entrou na seleção, a gente não tinha mais aquele prazer, assim, né, vamos dizer assim, de ver a seleção antes do Tite entrar. Era muito complicado ver os jogos da seleção brasileira, tava muito complicado, muito difícil. E quando ele entrou,
a gente teve, assim, mais esse prazer, né? A gente conseguiu, assim, ter mais vontade de acompanhar a seleção brasileira. Tanto é que ele pegou a seleção do Brasil quase não se classificando para a Copa de 2018 e fez aquela ótima campanha nas eliminatórias, né? De recuperação. Então, eu acho que ainda dá tempo para o Tite, tem tempo ainda para ele comandar a seleção, mas ele precisa mudar em algumas questões dele, né? Igual essa que a gente vinha falando em diversos debates que a gente vinha fazendo, essa convocação que ele faz de jogadores que vem se destacando aqui no futebol brasileiro, convoca, desfalca os times daqui e chega nos jogos do Brasil, ele não coloca o jogador para atuar. Então ele precisa mudar muito disso, que nem a gente havia falado que o jogo contra a Venezuela era partida para ele inovar, para ele, como que eu posso dizer, testar os novos nomes, né, que ele tinha convocado. E não foi isso que aconteceu. A gente pôde ver que praticamente só o Pedro ele colocou para jogar e foi no final da partida ainda. Então, eu acho que há tempo ainda para ele trabalhar, para a gente ver ele trabalhando, mas ele tem que mudar um pouco essa filosofia de jogo dele. Ele tem que colocar mais os nomes que ele convoca para a seleção para jogar, porque senão vai ficar difícil. Ele vai acabar se queimando alguma hora e é o que já está acontecendo já, né? Antes de começar a falar o que eu penso, eu queria fazer uma propagandinha aqui, tá? O Léo, que tá aqui com a gente, ele fez um texto para a coluna Rasgando o Verbo do site do Futebol na Veia, justamente sobre isso. O Tite convoca os nomes diferentes, mas usa sempre os mesmos. E é isso que acontece, é isso que para mim incomoda muito, né? É que nem eu falo, e é a terceira ou quarta vez que eu vou falar isso daqui. Lá na Europa, quando os caras vão jogar eliminatórias contra uma seleção inferior, tudo bem que lá na Europa as seleções são bem mais fracas. Tem Andorra, San Marino, Liechtenstein, que são seleções que, né, dá para você usar até o time D da sua seleção lá, se você sendo uma seleção como a França, que você ganha fácil. Mas lá eles fazem isso, eles convocam alguns jogadores que nunca foram convocados para jogar esse tipo de jogo e dá chance pro cara jogar, pro cara vestir, porque sabe que se em algum momento precisar dele numa competição maior, o cara já vai ter pelo menos aquela cancha, já vai ter vestido a camisa da seleção, vai saber o que é isso. Isso acontece muito aqui com o Tite, ele não faz, ele deixa os mesmos nomes sempre. Convocou o Pedro, aí vai lá e coloca quem titular, Firmino e Gabriel Jesus. O Pedro tá voando no futebol brasileiro. Tá? Então, fica difícil assim, fica complicado. Ah, tudo bem, ele tá colocando o Douglas Luiz agora, que era um cara que, tipo, veio das seleções de base, né? Sempre teve convocado e agora tá tendo chance na seleção principal. Beleza, foi uma mudança legal. Mas tem outras posições em que dá para você inovar, e a defesa é uma dessas. Dá para você colocar caras diferentes. O Diego Carlos tá voando lá, ele convocou ele dessa vez agora como suplente, na verdade, né? Porque originalmente eram outros nomes, era o Éder Militão, enfim. E não coloca para jogo, fica difícil assim. Os números da seleção, o aproveitamento dele é bom. Se a gente for ver, é um dos melhores aproveitamentos da América do Sul, se eu não estou enganado, na história, assim, em número de jogos. Então, o aproveitamento dele é muito bom, só que ultimamente não tem convencido. Nas eliminatórias passadas, todo mundo criou aquela expectativa que talvez o Hexa pudesse vir, porque pegou a seleção em quinto lugar, se não me engano, já na repescagem, levou a seleção a primeiro lugar e, assim, unânime, não teve um jogo sequer que o Brasil não tenha jogado bem naquelas eliminatórias. O Brasil deu show, bateu o Uruguai por 4-1, se não me engano, lá no Uruguai, bateu a Argentina aqui no Brasil dando show, sabe? Pegou seleções fortes e ganhou. Então, só que hoje isso mudou, o cenário não é mais o mesmo. Pegou seleção até agora inferior, Peru, Bolívia e a Venezuela, a gente não precisa nem falar que são inferiores ao Brasil. Agora vai pegar uma seleção grande. Quero ver como é que vai ser. Não encanta mais, não dá mais aquela vontade esse jogo de seleção brasileira. Não tá dando aquele. Claro que o brasileiro perdeu muito isso depois do 7-1. Eu, particularmente, perdi, que é aquele desejo de ver jogo da seleção. Sentar na frente do sofá e ficar torcendo, gritar gol. Eu, por exemplo, não grito mais gol da seleção, porque perdeu a graça. E o Tite recuperou isso durante um tempo e agora perdeu a graça de novo. Então vamos ver como é que vai ser isso aqui daqui para frente. Assim, eu acho que a gente tem que largar dessa cultura que a gente tem, né, de que, jogou um jogo ou outro mal porque o Tite não perdeu, né? E a gente já querer a cabeça do treinador. A gente tem que ter um pouco de paciência, eu acho que os trabalhos são longos mesmo, tem altos e baixos. Se a gente for pegar, por exemplo, a Alemanha, né, que ficou um exemplo para muitos depois do 7-1. Poxa, a Alemanha
na Euro de 2012, ela perdeu para a Itália, que tinha o craque da Itália, assim, que decidiu foi o Balotelli, né, um jogador que é um jogador normal. Aí chegou na Copa, ganhou, e depois em 2016 ela perdeu para a França de novo na Euro. Né, a Alemanha, ela teve seus altos e baixos, e o ápice dela foi na Copa. E só que o problema que a gente quer é sempre estar em alta, né? A gente não entende também que tudo é um projeto, né? A Alemanha fez um baita num projeto lá com os jogadores dela, que em 2014 já estava numa idade boa, foram para a Copa. A questão é, os times europeus, como o Renan falou, eles testam, eles jogam contra equipes mais fracas, eles testam os jogadores novos. Teve um jogo com a França aí na Nations League aí, ela enfrentou, eu não lembro, eu não sei se foi San Marino, não sei, foi uma seleção mais fraca. O banco dela ficou o Griezmann no banco, ficou Pogba no banco, ficou Mbappé no banco, colocou todo mundo no banco, colocou a molecada para jogar, para ver como que ia, para conhecer. Né? Eu não digo que precisa ser tão radical assim, porque, por exemplo, a Venezuela é um time mais fraco, mas ela não é tão fraca que nem San Marino. É tão fraca que nem Andorra. Andorra enfrentou Portugal, não deu um chute no gol. Então, assim, são diferenças, mas o que nem o Renan até falou, até agradeço pela propaganda, mas no texto eu falei isso. Poxa, o Tite convocou o Paquetá e o Bruno Guimarães suplente. Eu não concordei com o Paquetá, mas convocou. Ele usou o Paquetá e não usou o Bruno Guimarães. Ele usa outros jogadores que ele já usou, ele não usa os novos. Às vezes eu tenho a impressão que o Tite, ele convoca esses jogadores por pressão, né? Que ele tem que convocar, que ele tá vendo que o cara tá voando, mas ele não quer usar. Eu não sei por quê. O Galhardo foi convocado. O Inter tem um jogo de vida ou morte quarta-feira. Se o Inter perder para o América, vocês vão ver o BO que vai dar. Porque o América é um time de segunda divisão, o Inter já está todo congestionado depois da chegada do Abel e convocou o melhor jogador dele. Ele pode jogar amanhã, só que ele vai chegar desgastado por viagem e tudo mais. E a chance do Galhardo entrar 10 minutinhos, 5 minutinhos, ou até não entrar é muito grande. E o Tite levou ele, né? O Everton Ribeiro foi titular, legal, mas por conta de todos os desfalques, o Pedro entrou poucos minutos, né? A gente vinha pedindo, o Tite podia muito bem entrar com o Pedro de titular. O Tite é um cara bom de conversa. Ele pode chegar no jogador e falar, ó, você é muito importante para mim, você sabe que você tem lugar na minha seleção, mas eu preciso testar os outros. É tudo conversa, entendeu? Ele precisa ter os 23 nomes, ele saber, poxa, esses vão render para mim. Ele tem que convocar pelo que o jogador joga na seleção. Porque, por exemplo, tem muitos jogadores que vão super bem no clube, e se você colocar na seleção, ele não se encaixa no estilo de seleção. E aí, tipo assim, você pode levar ele, mas ele não é a sua prioridade para jogar. Agora, o Bruno Guimarães nunca entrou. E entre outros também, o Alex Telles, ele ia entrar no jogo anterior, quando o Lodge machucou, acho que ele entrou até, faltando 1 minuto. Ele já testou o Lodge jogos passados, ele podia testar o Alex Telles essa. É bom ele testar várias peças, porque, às vezes, para a seleção, o Alex Telles seja melhor que o Lodge, ou não, mas ele só vai saber testando, e ele não testa. Isso que é complicado. Levou o Vinícius Júnior, não jogou. O Brasil precisando de um drible, uma coisa, ele não pôs o Vinícius Júnior. E outra coisa que eu percebi também, o Tite, quando ele põe alguns jogadores, ele põe em função errada ainda. Porque o Cebolinha sempre gostou mais de jogar pelo lado esquerdo. No Grêmio, no Benfica, ele joga mais pelo lado esquerdo. Na seleção, ele tá pelo lado direito. O Tite, ele tem que entender que, assim, já não treina todo dia junto, os jogadores. Aí você vai ficar colocando cada jogador numa função diferente. Daqui a pouco você vê o Pedro de ponta esquerda, o Everton Ribeiro de meia pela esquerda. O Everton Ribeiro sempre costuma jogar pela direita no Flamengo. Ele podia ter ajeitado melhor o time quando ele foi fazendo as substituições, coisa que ele não fez. Né? As pessoas discutem muito a função do Neymar na seleção, mas o Neymar na seleção, no PSG, ele faz uma função bem parecida, então tá ok. Agora outros jogadores não, muda drasticamente, e aí não compensa, entendeu? Então o Tite tem que também, além de usar mais as peças e os nomes novos, ele testar para ver se realmente compensa levar, ele tem que analisar os próprios jogadores que ele já tem, de usar na função certa. Não rende, né? Pode falar, Bruno. Era isso que eu ia falar, Léo, que você acabou de falar. Ele entrou com o Cebolinha, ele colocou o Cebolinha pela direita e o Everton Ribeiro pela esquerda. Então, tipo, ele inverteu as duas posições que que os dois jogadores gostam, que jogam muito nas duas posições, e não colocou na posição que eles se gostam assim de jogar, né? A gente vê o Everton Ribeiro no Flamengo trazendo da direita para o meio, tanto para dar um passe entre as linhas da defesa adversária, tanto para chutar pro gol, e ele colocou o Everton Ribeiro na esquerda. Então, ele tem hora que ele quer testar jogadores novos, mas ele coloca em posições totalmente diferentes, igual você disse. Não, exatamente, complica, entendeu? Ele acaba que ele não se ajuda, né? É por isso que as pessoas criticam, né? Além dele, e assim, o Tite é um grande treinador, isso não se discute, eu acho que a conversa é muito importante, e ele faz muito bem isso.
Ele contou até que, poxa, ele chegou não lembro, acho que foi, não lembro se foi o Douglas, o Danilo, não lembro. Algum jogador do Corinthians em 2012. E ele falou que ia colocar o Jorge Henrique no lugar porque o Jorge Henrique marcava muito. E aí ele conversou com o cara, eles entenderam, tudo foi numa boa. Então o Tite é bom de conversa. Ele podia chegar nos caras, tipo, Firmino, hoje eu vou usar o Pedro porque eu preciso ver como que ele vai reagir. Sei lá, um dia, já que ele não quer usar o Fabinho, não usa o Fabinho com o Casemiro junto, chegou o Casemiro, beleza? Pô, você sabe que você é o principal volante de seleção, mas eu vou testar o Fabinho hoje, eu quero saber como que ele vai se comportar. Porque o Casemiro, para ser suspenso, é muito mais fácil que o Neymar, por exemplo. Então é bom você ter um suplente à altura, o Fabinho é, né? Bruno Guimarães pode jogar de segundo volante de primeiro, testa, e ele não testa. Então ele tem que se antenar mais nisso. Agora, falando de duas chegadas novas da seleção, né? O Arana e o Galhardo, eles chegaram aí para substituir o Alex Telles e o Pedro. Né? Queria saber o que vocês acharam da chegada dos dois, né? Vocês acharam que foi válida? O Galhardo que estava almejando muito essa chance, né? Que vinha numa grande fase aqui no Brasil. Então, o que vocês acharam da chegada dos dois na seleção? Merecidíssimas. Talvez o Galhardo seja hoje o melhor atacante, eu coloco entre aspas, depois do Pedro no futebol brasileiro, porque o Galhardo é meia, né, de origem, e a gente sabe que ele merecia isso. É incomum a gente ver um jogador estrear pela seleção com mais de 30 anos e ele vai conseguir isso, né? Lembra bastante o que aconteceu com o Diego Souza um tempo atrás, o Diego Souza já bem rodado e começou a fazer parte direta das convocações da seleção. Mas é justíssimo, não tenho o que questionar do Galhardo, eu mesmo pedi a ele. Se futebol é momento e seleção é principalmente isso, você tem que convocar a cara que tá indo bem, ele tá. Acho que não vai ser usado, acho que na verdade ele vai acabar prejudicando o Inter, o Tite acaba prejudicando o Inter nesse sentido, porque o Galhardo, por mais que seja no Uruguai, o Uruguai para o Brasil não tem tanta distância assim como, por exemplo, uma Colômbia, um Equador e tal, mas mesmo assim acaba dando esse problema, mas só do cara tá lá é a realização de qualquer jogador, né? Qualquer jogador quer representar seu país, então não dá para imaginar como deve estar o Galhardo. E o Arana, ele tinha futuro para ser tipo, o lateral titular da seleção brasileira, né? Aí foi para a Europa lá no Sevilha, não rendeu, foi emprestado para o Atalanta também, não rendeu. Voltou para o Brasil e aqui ele está recuperando o Arana que ele sempre foi. O Arana que ele era do Corinthians, o Arana que surgiu como uma das promessas, foi da seleção de base, né? Titularíssimo na Sub-20 e tudo mais. E agora no Brasil ele está recuperando isso. O São Paulo dá a liberdade para ele atacar, que é o que ele mais sabe fazer. A gente sabe que o ponto forte do Arana é atacar. Então, dadas as situações, tudo que aconteceu, é merecidíssimo, não tem nem o que se contestar. Para mim, o Galhardo já deveria estar na convocação passada, não nessa, né? Porque até aquela altura o Pedro ainda não estava fazendo tudo que estava fazendo, estava no comecinho dessa fase dele, assim. Mas, de qualquer forma, tardou um pouquinho, mas veio. E para mim não tem o que contestar. São dois reforços bons para a seleção brasileira, mas que, infelizmente, não vão ser usados. Bom, eu também acho a convocação dos dois merecidíssimas. Se a gente for parar para ver, é a melhor temporada dos dois na carreira, porque o Galhardo, o incontestável, né? 41 jogos e 21 gols, depois que o Guerreiro se machucou e ele foi ali fazer o papel de atacante, o cara tá voando, então é muito merecido. E o Arana, assim, se a gente for ver em números de gols, também é a melhor temporada da carreira dele, né? Porque até aqui ele já fez 5 gols como lateral. E a gente vê que esse número de gols dele reflete muito no que ele faz dentro de campo, né? Porque quando o Atlético Mineiro tá com a bola, ele joga mais como um meia ali, né? Ele vai centralizar no meio, ele joga na cabeça da área ali. Então, por isso que ele vem marcando tantos gols. E como o Renan disse, o forte dele é atacar mesmo, e o Sampaoli tá sabendo utilizar muito dele no Atlético Mineiro. Então, merecidíssimo também. E a gente viu essa história aí do Thiago Galhardo, né, cara, com a avó dele. É uma história muito emocionante, né? A avó dele, se eu não me engano, morreu no dia 17. Aí agora ele usa a camisa 17 em homenagem à avó. Vai usar a camisa 17 na seleção se ele jogar por conta que o Pedro machucou e tava usando a 17. E se puder estrear na seleção, vai estrear no dia 17. Então, é uma história assim que a gente se arrepia todo assim de ouvir, porque, cara, é muito sensacional, né? A gente fala que a gente costuma dizer que nunca é só futebol, né? E isso reflete muito, né? Então, merecidíssima a convocação dos dois.
concordo com o Renan que eu acho que o Galhardo não vai ser utilizado e vai prejudicar muito o Internacional amanhã, né? Porque já perdeu no Beira-Rio e vai precisar buscar o resultado lá no Independência. Então eu acho que vai prejudicar muito, vai desgastar muito o jogador se ele não jogar e ter que voltar às pressas para esse jogo decisivo. Mas merecidíssima a convocação dos dois. Eu gostei, eu achei legal o Tite olhar para cá, porque o Arana é um lateral que eu sempre admirei. Né? Infelizmente, ele foi para a Europa e ele não conseguiu demonstrar o futebol dele. Mas é um grande jogador, né? Ele foi muito bem no Corinthians, principalmente em 2017, o ano que o Corinthians foi campeão brasileiro. E o Galhardo vem numa fase incrível. Eu acho que foi legal o Tite ter levado ele, porque merecia. E, assim, claro que tá no grupo ali, já é uma vitória. O cara vai ter essa experiência vivida. Vai estar no jogo do Uruguai hoje, que é dia 17. E né, o número 17 para ele é um número muito simbólico, como o Bruno falou. São histórias assim que deixa a gente ainda mais fanático pelo futebol. Só que seria legal o Galhardo jogar. Eu acho que seria legal o Tite testá-lo, porque já está ali mesmo. A maioria dos jogadores que estão na seleção o Tite já conhece, do ataque principalmente, porque o ataque é uma das posições que o Tite dificilmente muda. O Tite poderia dar uma chance hoje, né? Falando do Tite de novo, para os zagueiros que ele convocou, de diferente, pro Diego Carlos, que nunca foi para a seleção. É um jogo bom, é um jogo que vai ter que trabalhar bastante, vai ter que marcar o Cavani, então é um bom teste. Mas eu não sei o que o Tite vai escolher. Gostei muito, acho muito interessante e achei legal porque alguns jogadores comemoraram a convocação do Galhardo. Né? O Marinho, por exemplo, jogador do Santos, postou no Instagram dando parabéns pro Galhardo. E assim, as pessoas às vezes titulam uma não rivalidade, mas assim, né? Quem é melhor, Marinho ou Galhardo? Mas você vê que acaba que um tá torcendo pelo outro, né? Que os dois correm atrás e, tipo, os jogadores que jogam aqui no Brasil, a verdade é uma só, correm contra a maré. Antigamente, nos anos 80, a seleção era formada por jogadores aqui do Brasil. Os que estavam na Europa que corriam contra a maré. Hoje é o contrário. Então, assim, é difícil a gente ver o Tite convocar. O Pedro foi suplente também. O Pedro foi convocado porque o Neymar foi cortado. Senão não teria sido convocado. O Galhardo é a mesma coisa. Então, assim, às vezes um jogador tá lá na Europa, por exemplo, o Everton Cebolinha não vive grande fase, mas é um bom jogador. O Tite vai manter ele lá. Agora, se ele convocar o Pedro na próxima e o Pedro sofrer uma queda, pode ser que ele vai parar de convocar o Pedro. Entendeu? Então, assim, acaba que os jogadores que jogam aqui no Brasil correm contra a corrente. Então, eu gostei muito de ver os dois na seleção. Queria que os dois jogassem, né? O Arana ainda é mais difícil, né? Porque lateral, o Lodge tá bem. Mas o Galhardo, quem sabe, mas eu ainda acho também com vocês que ele não vai jogar, né? Que vai ficar ali só pela experiência mesmo. Aí vai pegar o vovô correndo para conseguir chegar a tempo em Minas para jogar. Mas é legal, né? Pelo menos te dá a chance pro cara e o cara conviver com um grupo daquele. E tomara que ele estreie, né? Mas agora falando de Brasileirão, né, a rodada de ontem contou algumas polêmicas. Curitiba perdeu de virada, o Botafogo empatou com o RB, perdeu para o RB. No sábado tivemos dois jogos, o Palmeiras ganhou, o Santos ganhou também, o Corinthians perdeu para o Atlético. Mas o jogo que assim, surpreendeu muita gente foi o Flamengo não ter ganhado o Atlético Goianiense, né? Que o Lincoln perdeu um gol no final ali, sem goleiro. E vocês acreditam que já é a hora, ou tá cedo ainda, não sei, de tirar o Flamengo dos favoritos ao título? Bom, Léo, eu acho que ainda não é hora não, porque como a gente vê aí a disputa pela liderança do Brasileirão, é muito inconstante nessa disputa. Nenhum dos times consegue abrir larga vantagem assim na frente do outro. Que nem como a gente pode ver, o Atlético Mineiro está com 38 pontos na primeira posição e o Flamengo com 36 na quarta. Então, é uma distância muito pequena assim, né, entre o primeiro e o quarto colocado, se a gente for parar para ver. Então, eu não tiraria o Flamengo agora dessa disputa do Brasileirão, mas a gente vê que o Rogério Ceni ainda não encontrou o melhor do Flamengo, né? Não tá conseguindo extrair ainda o melhor do Flamengo. Porque a zaga, o que vinha deixando o torcedor muito preocupado nas mãos do Domi, ainda falha, ainda não consegue dar essa confiança toda, porque a gente vê no jogo contra o Atlético Goianiense que o Chico do camisa 10 do Atlético passa pelos dois zagueiros com uma facilidade gigantesca, né? Pelo Léo Pereira e pelo Ramon. Não, não é Ramon. Pelo outro zagueiro do Flamengo, eu esqueci o nome. É,
Natan, Fuller. Natan, isso mesmo. Pelo, pelo Léo Pereira e pelo Natan. E aí o Zé Roberto vai lá e só empurra pro gol. Então, eu acho que vai levar um tempo ainda pro Rogério saber extrair o melhor de cada jogador. Ele é treinador brasileiro, mas ele precisa de um tempo como qualquer outro estrangeiro, se a gente for ver. Estrangeiro precisa de um tempo maior para conhecer o elenco, mas ele também é brasileiro e um tempo menor ele consegue conhecer, mas vai precisar de tempo do mesmo jeito. Então, eu acho que com o tempo aí ele vai conseguir extrair melhor os jogadores do Flamengo. E para mim, eu não tiraria agora da briga pelo título. O Flamengo não vai brigar pelo título, eu acho que é muito cedo ainda, porque tem muito campeonato pela frente. Como o Bruno falou, esses times não são constantes. Parece que ninguém quer ganhar o campeonato, é sempre, ó, toma pra você, eu não quero, pega aqui. Porque é o que tá acontecendo. O Inter e o Flamengo passaram por mudanças de treinadores recentes. E aí, até uma pergunta que eu fiz na live que eu fiz sábado sobre a vitória do Atlético Mineiro sobre o Corinthians foi essa: é hora do Atlético tentar dar essa arrancada? E a resposta é sim, porque agora os dois times que mudaram, que são candidatos ao título, mudaram de técnico. Então tem essa questão da adaptação, tem a questão de mudança de estilo de jogo, de mudança de pensamento, né? Então é hora do Atlético dar essa arrancada. Mas o Flamengo tem um baita elenco. E tem um treinador que é promissor, o Rogério Ceni. A gente pode falar que talvez hoje, junto com o Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho está tanto tempo no cargo no Grêmio, ganhou tantos títulos, talvez um dos melhores, se não o melhor técnico brasileiro aqui no Brasil, né? Eu, pelo menos, enxergo assim, como também um dos mais promissores. Então, tem que dar tempo para ele trabalhar também. É que nem o Bruno falou, com o estrangeiro a gente tem a paciência tal, com ele também vai ter que ter. Sabe, é um cara que tem muito conhecimento de futebol, é um cara que viveu muitos anos no meio. É um cara que tem muito a passar para esses jogadores e eu acredito que vá sim continuar na briga pelo título. Eu acho que não dá pra gente descartar o Flamengo na briga por causa de dois jogos ali que contra o São Paulo foi muito bem. A gente não precisa perder o jogo na Copa do Brasil, perdeu. Mas pressionou o São Paulo o jogo inteiro, deu trabalho o tempo todo. O Volpe fez algumas defesas. O jogo foi definido numa falha técnica? Foi. Uma falha do goleiro, que tentou sair jogando errado. Mas foi bem. Contra o Atlético Goianiense já não tanto, mas mesmo assim teve a chance de ganhar. Então, se a gente for ver, o Flamengo dá para ter ganhado os dois jogos. Então, sabe, eu acho que é muito cedo pra gente chegar e já falar assim, não, vou tirar ele da briga pelo título porque fez dois jogos que não venceu. E eu não enxergo assim. Acho que o Flamengo é sim um dos candidatos ao título, não só do Campeonato Brasileiro. Se conseguir passar do São Paulo na Copa do Brasil, é sim candidatíssimo ao título pelo elenco que tem. E até lá o Rogério já vai ter tido alguns jogos para escalar o time do jeito que ele imagina e tudo mais. Então, não tem como a gente deixar o Flamengo de fora da briga pelo brasileiro por conta de um jogo. Pra mim é cedo até demais pra falar isso. E, tipo, a gente tem exemplos de outras edições do Brasileirão, até de outros campeonatos também, em que o campeão acabou crescendo mais, tipo, quase na metade do segundo turno até o final. Né? O Flamengo tem time para isso, mesmo, né, o Gabriel machucou, o Pedro machucou na seleção, o Thiago Maia só volta ano que vem, 4 meses fora, mas o elenco continua forte. Então é cedo. E eu acho que o Rogério começou bem. É que assim, os erros que tiveram, é que não pode culpar o treinador. É um absurdo culpar o Rogério pelo erro do Hugo. É um absurdo culpar o Rogério porque o Lincoln não fez um gol sem goleiro. Entendeu? A parte dele tá fazendo. O Flamengo tá voltando até aquela cara do ano passado de intensidade. O que eu tô sentindo é que o Flamengo não tá num momento de sorte. Né? As coisas dando errado para ele. O que deu certo não tá dando certo agora. Mas ele pode muito bem crescer. E assim, o Palmeiras tá crescendo no campeonato. O Palmeiras, acho que ele tá com a mesma posição do Flamengo, ou um ponto atrás, uma coisa assim, não sei. E tá perto, Tá né? com 34, 2 pontos 2 pontos. atrás. Mas tem um jogo a menos, né? É, Que é contra o Vasco em casa. Então o Palmeiras pode passar o Flamengo, ficar um ponto na frente do Flamengo. O Galo tem um jogo a menos também, o São Paulo tem 3 jogos a menos. O São Paulo pode virar líder do Brasileirão com esses 3 jogos. Mas o São Paulo é um time que a gente sempre fica o pé atrás. O São Paulo ele toma muito gol. A gente não sabe qual que é a dele, a gente não sabe se ele vai manter essa fase boa por muito tempo, né? Então a gente sempre fica com aquela. O Palmeiras está numa crescente. O Flamengo pode engrenar também. O Galo, para mim,
se ele aproveitar esse momento agora para estourar, ele vai estar um passo à frente dos outros times, porque o São Paulo tem Copa do Brasil ainda. Né? Se ele perder amanhã, ele não vai ter mais, vai ficar só com o brasileiro. O Flamengo tem a Libertadores e a Copa do Brasil se passar. O Palmeiras vai passar na Copa do Brasil, né? Tem a Liberta e tem o brasileiro. Então são muitas competições. E o Galo só tem o brasileiro. Então, assim, o Galo tá engrenando, tá fazendo bons jogos, então é a hora dele, como o Renan falou, dele abrir vantagem. Mas a gente não pode descartar nenhum dos quatro para mim. Eu acho que São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Galo a gente tem que manter ali como times que podem vencer. Né? Claro que, para mim, hoje, olhando, a gente acaba colocando o Galo como o favorito por conta que tem menos competições, tem um bom elenco, tá jogando bem, mas os outros times também vêm muito forte. Né? Então, eu não tiraria o Flamengo como favorito. E pode falar, Bruno. A gente coloca o Atlético Mineiro agora como forte, né? Mas como o Palmeiras, eles vêm tendo esse surto de Covid no elenco, né? Então, a gente tem que ver como que o elenco vai conseguir lidar com isso, tanto o Atlético Mineiro quanto o Palmeiras. Se vai cair de produção, a gente agora pode observar assim como o elenco vai saber lidar com esse surto aí do corona no time, né? Com certeza. Acaba que dificulta para todo mundo. Né? O Flamengo já teve o dele, né? E tem que tomar cuidado para não ter outro. Mas a gente vai seguir aí, né? Como vocês até brincaram, parece que ninguém quer ser campeão. Os times estão tropeçando muito. Mas agora falando de outra competição, né? Amanhã tem Copa do Brasil. Queria saber de vocês o que vocês esperam dessa quarta-feira de Copa do Brasil e de muita emoção, né? Ah, Léo, tem bons jogos, viu? Promete ser bem emocionante. Eu já citei aqui mais ou menos o Flamengo e São Paulo, né? Porque é o principal jogo da Copa do Brasil, a gente sabe. É o que tava todo mundo esperando para assistir. E aconteceu o que aconteceu no primeiro jogo. Eu quero ver como é que o Flamengo vai se postar, porque você tem que correr atrás do resultado, fora de casa. É como eu disse na live que a gente. Na live não, desculpa, na gravação que a gente fez no debate logo depois do resultado. O Flamengo agora vai ter que correr atrás. Eu sei que com um empate pro Morumbi é uma coisa. Você sabe, qualquer golzinho que você fizer lá, você já tá na frente na classificação. Agora não, o Flamengo tem que fazer um gol para conseguir levar o jogo para os pênaltis. Então eu quero ver como é que esse time vai se postar, tendo que sair para o jogo. E a gente sabe que o São Paulo é um time também que não fica lá atrás, não. O Diniz, a gente sabe dessa filosofia dele de ir para cima mesmo e não tem medo de sair tocando a bola no campo de defesa. Então promete ser, assim, esse jogo principalmente bem emocionante. Inter e América, eu vou fazer um geralzão de todos, vai. Inter e América, para mim, é muito difícil pro Inter, porque tem essa questão do Abel, né? Chegou agora, né? A gente não sabe se o Galhardo vai conseguir jogar. O jogo contra o time do Lisca, que eu já citei, que é um time muito organizado, que é um time que é muito bem treinado. E eu compartilho muito da fala do Muricy, que o Lisca tem que esquecer esse negócio de doido, que ele tem que ser o Lisca, porque ele, como treinador em si, é bom. Os trabalhos dele são bem eficientes quando ele assume. O único, acho que não teve sucesso foi aquele no Inter aquela vez, que aí aquele time estava fadado ao rebaixamento e não tinha muito o que fazer mesmo. Ceará e Palmeiras, é complicado que o Palmeiras tá cheio de desfalque, né? Só que ao mesmo tempo, semana passada tava cheio de desfalque e fez 3-0. Então, eu diria que a classificação tá na mão do Palmeiras, só se acontecer uma coisa muito anormal, porque até o elenco desfalcado do Palmeiras é bom, né? Tá sem até o próprio treinador, mas aí vem o Cebola para substituir ele. Então, como se tivesse continuado. E o Grêmio Cuiabá, para mim vai dar Grêmio, porque o time é mais forte, venceu o primeiro jogo fora de casa, joga na arena do Grêmio, né? Então, para mim esse é o confronto junto com o do Palmeiras, assim, o que eu espero menos coisa, porque são os que para mim estão praticamente decididos. Agora, Inter e América, São Paulo e Flamengo prometem ser bem, bem legais de assistir. Bom, como o Renan, eu penso da mesma forma. Flamengo e São Paulo e América Mineiro e Inter vai ser dois confrontos assim que a gente pode esperar muito. O Flamengo, como a gente disse, o Rogério tá assim tendo esse tempo para conhecer o elenco, mas se souber apresentar as falhas defensivas que o São Paulo vem tendo na saída de bola, como teve um monte no jogo do Maracanã, mas o Flamengo não soube aproveitar, o Flamengo pode largar na frente aí. Só que tem essa também, né? A grande fase que o São Paulo vem vivendo, vencendo aí seus últimos jogos, e o Brenner vivendo grande fase, como eu disse
no debate anterior, fedendo a gol. Então vai ser um jogo assim que a gente pode esperar bastante. Para mim, não tem um assim que eu fale, esse vai classificar. Eu acho que o confronto está muito aberto, mas ainda assim, putz, complicado. Eu acho que pelo que fez no primeiro jogo, por ter ganho no Maracanã e pelos alguns desfalques que o Flamengo tem, Thiago Maia, Pedro, mesmo sendo um elenco recheado, eu acho que o Flamengo, desculpa, o São Paulo está um pouquinho à frente do Flamengo nesse aspecto e pode, assim, largar na frente aí para se classificar para as semifinais. Inter e América, eu acho que o Inter muito irreconhecível assim depois que o Cudê saiu, né? O Cudê vinha fazendo um grande trabalho, o Abel chegou e não conseguiu encontrar seu melhor momento ainda. Pode ser prejudicado pelo fato do Galhardo, como a gente disse, e o América muito bem postado defensivamente, um time muito organizado dentro de campo e com o Lisca em grande fase que vem vivendo no comando do time. Eu acho que o América pode sim passar do Inter, eu acho que está à frente dele. Então, para mim, o América passa. É, Ceará e Palmeiras. O Ceará agora ganhou, né? Que o Vina já pode voltar, né? Pode jogar amanhã. O Ceará ganha nisso. Mas o Palmeiras, mesmo com os inúmeros desfalques que tem, ainda assim é um time muito bom, né? Se a gente for parar para ver, é um time assim, os 11 que vão entrar amanhã, é um time muito melhor do que muitos aí que são titulares de outros clubes na Série A. E pelo resultado que fez aqui em São Paulo, o Palmeiras, para mim, acho que já está com um pé na semifinal já. E deve passar do Ceará. E tem Grêmio e Cuiabá também. Aí, para mim, pelo Grêmio ser copeiro, por ter ganhado o primeiro jogo fora de casa e por jogar o segundo em casa, na Arena, para mim passa também do Cuiabá. Bem, dois jogos que eu tô aguardando muito, né? Ele é o Inter, o América e o Flamengo e o São Paulo. Porque eu considero que Ceará e Palmeiras já tá decidido, porque, assim, o Ceará tem um bom time, mas não é um time de muitos gols. Se tivesse sido 1-0 pro Palmeiras, até um 2-0, eu acho que o Ceará viria, nossa, dá pra ir meu 3-0. E sem contar que o Palmeiras estava muito desfalcado, e tá agora de novo. E eu acredito que é difícil o Palmeiras também não fazer nenhum gol no jogo contra o Ceará, caso ele tomar um. Então minha aposta é no Palmeiras. E no Grêmio e Cuiabá, o Grêmio já ganhou lá. E é um time muito chato em mata-mata. Então considero que o Cuiabá para ele foi difícil. Ele enfrentou, para mim, o Cuiabá pegou o pior time que ele poderia enfrentar, né, nesses jogos, que o Grêmio é o mais copeiro desses times. Não é o melhor, mas é o mais copeiro. Então acho que o Cuiabá, que é um time mais fraco, pegar os outros times seria melhor para ele, né? E ainda assim seria difícil dele classificar. Agora, Inter e América é um jogo que eu tô com uma baita de uma dúvida, porque assim, o Inter é mais time. Só que o elenco América é muito organizado. E assim, tá muito complicado, porque o Inter ele não vem jogando bem. E assim, o América vai vir com a raça que jogou do Corinthians. O Inter vai ter dificuldade de entrar na defesa deles. Então, assim, não garanto, e acho até difícil pro Inter, vai ser uma vida difícil. Então eu apostaria no América. No começo eu apostei no Inter, porque eu cria que o Inter não perdia em casa. E ele foi e perdeu. Então aí complica. E aí o América vai tentar fazer de tudo para segurar o placar e até se conseguir fazer um gol, né? Que aí deixa mais tranquilo. E São Paulo e Flamengo, para mim, pode surpreender muita gente. O Flamengo não tá morto ainda. Só que é o seguinte, tá com muitos desfalques. O São Paulo dá sorte com o Flamengo. O São Paulo tá aí com o Luciano, o Brenner em grande fase, né? Tem que aproveitar isso, né? O time do São Paulo tá vivendo um bom momento. Então, assim, pode muito bem acontecer do Flamengo vir aqui no Morumbi e eliminar o São Paulo, porque o São Paulo é profissional em vexames no Morumbi nos últimos anos, né? Contra o Mirassol aí é um exemplo. Mas eu acredito que o São Paulo vai acabar classificando. Primeiro que o Flamengo não vive a melhor fase dele, né? Tá no momento que as coisas não estão dando certo, acontece, e tá muito desfalcado, né? O Thiago Maia não joga, então provavelmente o Everton Ribeiro deve jogar desgastado, eu acredito. Arão e Gerson já é de costume, já jogam todos os jogos mesmo. A Arrascaeta tá voltando de lesão, que entrou bem no final de semana. Bruno Henrique e Vitinho.
né? O Flamengo poderia ter à disposição o Pedro e o Gabriel, os dois estão machucados e são percas grandes. Então acredito que vai ser um jogo difícil para o Flamengo, né? O Flamengo tem condições sim de classificar, mas eu aposto no São Paulo por como foi o primeiro jogo, o momento de cada time e, claro, os desfalques. Pode falar, Renan. Só para falar essa questão de desfalque, Gabigol não joga. Acabou de sair aqui, né? Então, pior ainda pro Flamengo. Vai ser complicado. Você não tem seu principal artilheiro, não tem o seu segundo principal artilheiro, que a gente não sabe nem quem é quem, na verdade, quem é o principal, quem é o segundo, porque são dois caras que sabem fazer gol pra caramba. Então E aí, é complicado. e aí a responsabilidade nas costas do Bruno Henrique, vamos se dizer assim, vai pesar mais, né? Porque Exatamente. quando não tem Pedro e Gabigol, a responsabilidade vai mais pro Bruno Henrique. E ele também, a gente sabe que não vem vivendo uma grande fase, então vai ficar complicado pro Flamengo. Muito complicado. Eu assim, por um momento eu acreditei que o Gabriel ia jogar, né? Mas agora eu tinha visto, até falei que o Gabriel e o Pedro seriam desfalques, aí dificulta, né? Porque o Gabriel ele jogou super bem o jogo no Maracanã lá, achei que ele participou bastante. Lógico que ele perdeu um gol que ele poderia ter feito, mas fez um outro também. Então, assim, é uma perca grande e o Bruno não tá numa fase muito boa. Então, assim, complica, né? E, assim, jogo é jogo, né? Às vezes ali no dia o Bruno Henrique tá num dia bom, o Vitinho vem fazendo bons jogos, às vezes sai um chute fora da área ali, o Arrascaeta tá voltando, mas eu acho que vai acabar dando São Paulo, mas vai ser um grande jogo, né? E sexta-feira a gente vai estar falando do pós dele, provavelmente, porque vai ser um jogo quente, né? Quase certeza. E eu queria agradecer de novo aí a presença do Renan e do Bruno pela disponibilidade. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós separamos algumas pautas aí para vocês aí para falar sobre. Sexta-feira temos mais. Sexta-feira a gente vai falar mais sobre futebol e, né, provavelmente tenha mais sobre clubes, né? Porque a gente está em data FIFA, então não tem muito o que falar dos clubes. Mas queria agradecer a você que viu, que acompanhou a gente até o final. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo, mostra para os amigos. Siga o Futebol na Veia nas redes sociais, acompanhe o nosso portal. A gente escreve lá várias vezes para textos, né, do inglês, espanhol e também colunas. Então acompanhem lá. Muito obrigado e até a próxima.